Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área, esse cara bonito que tá aparecendo na esquerda da sua tela. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você o vestibular da UEMS 2025, aquela prova que é aplicada no final do ano de 2024, ok? Uma provinha aqui que aborda basicamente 5 questões de Química que são relativamente tranquilas de acordo com aquilo que você estudou, ok? Então para isso a gente vai avançar lá na página 14 dessa prova para resolver a primeira questão, que é a questão de número 41. Vamos dar uma olhada? Ela fala bem assim, ó. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas? Vou deixar destacado isso para você. Carboidratos são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Lembrando, o que significa polihidroxi? Quem tem vários OHs, né? Então a gente fala que é um poliálcool aldeído ou poliálcool cetona, né? Ou então ele fala aqui substâncias que liberam tais compostos por hidrólise, né? Quando você pega um polímero, por exemplo. O termo sacarídeo é derivado do grego saccharon, que significa açúcar. A oxidação de carboidratos é o principal meio de abastecimento energético da maioria das células não fotossintéticas. E ele fala assim: além do suprimento energético, eles também atuam como elementos estruturais da parede celular. Com relação aos carboidratos, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Letra A. Carboidratos são classificados segundo o número de unidades componentes em monossacarídeos, certo? Fosfolipídios? Claro que não, né? Fosfolipídio não é carboidrato, é lipídio, tá? E polissacarídeos. Bom, o único erro aqui foi ele usar esse termo fosfolipídio. Ele poderia ter falado monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. Aí estaria correto, né? Próxima. B. A sacarose, a glicose e a celulose são exemplos de carboidratos. Claro que eles são, né? Lembrando que a sacarose, ela é um disacarídeo. Vou até deixar aqui, ó. A sacarose é um disacarídeo, a glicose é um monossacarídeo, tá? E a celulose é um né? É um polímero, é um polissacarídeo, ok? Correta a letra B de bola. Vamos ver as demais? Os carboidratos são ácidos monocarboxílicos? Não, criatura, bastava ler o texto, né? Carboidratos, ele falou o quê? Que eram polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou seja, nada a ver com o que ele falou, né? Agora vamos continuar lendo para ver o que ele fala. Os carboidratos são ácidos monocarboxílicos, geralmente com uma cadeia longa, com número par de carbonos e sem ramificações. Na verdade, você reconheceu do que ele está falando aqui, né? Essa definição que ele deu é geralmente a definição que a gente dá para ácidos graxos, né? Ácidos graxos. E lembrando que ácidos graxos, eles não são carboidratos, né? Ácidos graxos são exemplos do quê? De lipídeos. Então tá errado isso daqui, ok? Vamos ver o próximo aqui? D de dado. Um exemplo de carboidrato é o colesterol. Claro que não. Colesterol é lipídio, não é carboidrato. Próxima. Os polissacarídeos constituem o mais simples carboidrato. Claro que não, são os mais complexos, né? Porque lembra que se é um polissacarídeo, nós temos um polímero, né? Uma macromolécula. Então esse cara aqui constitui os carboidratos mais complexos, tá? Lembre-se que eles são o quê? Polímeros. Então a nossa única resposta correta é a B de bola, ok? Questãozinha tranquilaça, né? Super tranquila. Agora a gente vai para a próxima, né? Questão de número 42. Vamos ver? Ela fala bem assim, ó. Os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de plantas. O glifosato é um herbicida indicado no controle de ervas daninhas em culturas de arroz, cana-de-açúcar, café, entre outras. Considere o seguinte problema hipotético, né? Uma empresa de agroquímicos produz e vende glifosato em formulações com um volume total de 5 litros. Opa, me deu o volume, né? Ele quer saber qual será a concentração em mol por litro desse herbicida, né? Quando se utiliza 50 gramas desse cara aqui para o preparo de 5 litros de formulação, dada a massa molar do glifosato igual a 169. Bom, como é que a gente vai fazer? A primeira questão é você ver o que ele quer chegar. Ele quer saber qual é a concentração em mol por litro. Então, basicamente, como é que eu calculo isso? A concentração em mol por litro, basta você dividir o número de mol em mol, como a própria unidade já sugere, pelo volume em litros do sistema. Desses dois, nós já temos um, né? O que a gente já tem? Nós já temos o volume, né? O volume é de 5 litros. Só tá me faltando o número de
mol. Agora, como é que a gente calcula número de mol? Número de mol é calculado por aquela fórmula clássica, massa por massa molar. Lembra? Número de mol é massa por massa molar. A massa que ele falou que tinha no texto desse glifosato é 50 gramas. E a sua massa molar é 169, não é? Então ficou 50 por 169, ok? Vamos ver aqui, ó, vai ficar assim então. Vamos colocar aqui, ó, 50 dividido por 169, né? Vai dar pra gente 0,29, tá? 0,296. Deixa eu pôr aqui, ó, 0, tá? 0,296, tá? 0,296 mol. Então, basta dividir essa quantidade aqui, 0,296 mol, certo? Pelo volume que ele me falou, que é de 5 litros, ok? Então, dividindo 0,296 por 5, vai dar a nossa resposta, não é? Isso daqui vai dar 0,0592. Vamos por aqui, ó, 0,0592, que é aproximadamente 0,06 mol por litro, ok? Essa então é a concentração molar dessa solução, ou seja, a resposta é a letra C. Questão tranquilíssima também, né? Lembrando que se você quisesse, você poderia ter jogado essa mesma relação aqui, né? Aqui dentro dessa conta, tá? Só tô fazendo isso daqui para poder deixar mais diferenciado para você, mas você poderia jogar ali que é até melhor, ok? Agora vamos para uma próxima, questão de número 43. Ele fala assim, ó, leia o texto a seguir e responda a questão. Dona Joana resolveu fazer um licor de jabuticaba caseiro. Colocou no vasilhame de 5 litros uma certa quantidade de frutas até atingir a metade do volume do vasilhame. Então, peraí, vamos entender. O vasilhame, ele tinha 5 litros. E ela colocou uma quantidade de frutas, né, até atingir metade do volume do vasilhame, deixando o restante ocupado com ar. Então, ela ocupou quanto aqui no caso? Ela ocupou 2,5 litros, ok? Continuando, né? Colocou uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio, tampou o vasilhame, né? E vedou a tampa com fita crepe. Colocou o conjunto no escuro e na sombra, deixando em repouso por 15 dias, né? E daí ele fala bem assim, após esse prazo, abriu o vasilhame e encontrou um líquido de odor agradável e as cascas de jabuticaba completamente esvaziadas, né? Em seguida, coou o líquido com auxílio de um funil e uma manta de algodão, resultando em um licor, tá, de excelente qualidade. Ao provar o licor, achou que o teor alcoólico estava baixo e misturou um pouco de álcool de cereais para ajustar o sabor. Baseado no texto e em seus conhecimentos de química, é correto concluir que a fórmula do bicarbonato de sódio, né, o fenômeno químico ocorrido no vasilhame e o processo de separação de misturas citados no final do texto são quais? Muito bem, então agora a gente vai ter que decidir o que é a resposta, não é? Vamos lá, então agora vamos parar e prestar atenção no que ele fez, tá? Em primeiro lugar, fórmula do bicarbonato de sódio. Esse você tem que conhecer de cor, né? Bicarbonato de sódio, quem que é? O bicarbonato de sódio, a fórmula dele é NaHCO3. Lembrando que o nome bicarbonato é porque é o seguinte, ó. Você sabe que esse íon aqui, né? O CO3 é o famoso carbonato. Não é? Esse cara é o carbonato. Mas como ele tem esse hidrogênio ionizável no meio da fórmula, né, a gente pode chamar isso daqui de bicarbonato. Então, bi é quando a gente tem um ânion derivado de um diácido, lembre-se que esse cara aqui veio do H2CO3, né, que ainda tem um hidrogênio ionizável na fórmula, tá? Então, esse ânion é o bicarbonato. Bicarbonato de, obviamente, né, e o nome aqui do cátion, que no caso é sódio. Então, a fórmula do bicarbonato de sódio é NaHCO3. Moral da história, vai embora a letra A, né? Vai embora a letra C e vai embora também a letra E, ok? Só sobraram duas para nós. Agora, a segunda parte, a reação que produziu essa bebida alcoólica, é óbvio que é fermentação, mas a gente não conseguiu ainda terminar, né? E agora eu quero saber o seguinte, né? A parte final ou vai ser filtração ou vai ser extração. A gente vai ter que decidir qual que é a resposta, não é? Então a gente vai voltar no texto e vai olhar o que ela fez, né? Então olha o que ela disse bem aqui, ó. Ele pegou, colocou uma colherzinha de bicarbonato de sódio, tampou o vasilhame e vedou a tampa com fita crepe. Presta atenção agora. Colocou o conjunto no escuro e na sombra, deixando em repouso por 15 dias. Após esse prazo, abriu o vasilhame e encontrou um líquido de odor agradável e as cascas de jabuticaba completamente esvaziadas. Agora, presta atenção que aqui vai a chave da questão, né? Em seguida, coou o líquido com auxílio de um funil e uma manta de algodão, resultando em um licor.
Bom, quando ele fala coou, coar, é você passar aqui, ó, com esse funilzinho, certo? E passar aqui dentro por essa mantinha de algodão que ele tinha. Na verdade, então, o que ele está fazendo? As cascas desse material, as cascas de jabuticaba, vão ficar retidas nesse algodão. Portanto, o que ela acabou de fazer é uma filtração. E é por isso que a nossa resposta aqui, né, vai ser qual? A letra B de bola. Vamos lá então, questão 44. Ela fala bem assim, ó. A reação de obtenção do ferro gusa a partir do minério chamado hematita ocorre em alto forno e pode ser representada pela equação não balanceada a seguir. Detalhe, vamos começar balanceando então, já que é uma questão de estequiometria, né? Vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer, balanceia pelo ferro, ok? Aqui você tem 2 ferros na esquerda e só tem um na direita. Então eu posso colocar um aqui na frente e coloco 2 aqui na frente. Só que agora vai ter um detalhe, né, que você tem que ficar atento, tá? Se você colocar um aqui e colocar um, conta comigo. Ó, eu tenho 3 oxigênios no Fe2O3 e eu tenho mais um aqui. Isso totalizaria para mim, né, 4 oxigênios. E na direita só tem 2, então não dá certo. Se eu coloco 2 aqui e 2 aqui, perceba que tem a necessidade de a gente colocar a mesma quantidade, né, para o carbono não ficar desequilibrado. Na esquerda eu teria 3 oxigênios mais 2, dá 5, e na direita eu teria 4, não dá certo. Agora, se eu puser 3 aqui na frente e puser 3 aqui na frente, né? Olha como que vai dar certinho pra gente, ó. Vamos contar. Aqui tem 3 Os com mais 3 dá 6. 3 vezes 2, 6. Então esse é o balanceamento, tá? Então, primeira dificuldade dessa questão era o aluno conseguir balancear. Mas vamos continuar, né? Sabendo que 800 kg de hematita participaram do processo e admitido um rendimento de 100%, é correto afirmar que o volume de CO2 produzido na reação, medido na CNTP, é de quanto? O único detalhe que você precisava aqui, né, era ter balanceado corretamente. Agora, de resto, é uma estequiometria comum. Vou ter que relacionar a hematita, que ele considera como sendo Fe2O3 puro, com o dióxido de carbono, que é o CO2. Lembrando que desse primeiro cara aqui, eu estou interessado em quê? Estou interessado na massa, né? Já que ele me deu esses 800 quilos. E no segundo a gente vai trabalhar com o volume na CNTP. Vamos lá? Vamos montar a nossa estequiometria? Então, ó, eu vou colocar aqui embaixo pra gente como é que fica essa estequiometria, tá? Ó, Fe2O3 para, aqui no caso, o CO2. Lembrando que a proporção aqui no caso é de 1 para 3. E lembrando também que estamos falando sobre massa para esse primeiro cara, tá? E volume para esse segundo. Ok? Como é que a gente faz estequiometria? A primeira linha eu olho para a equação, né? A equação está me dizendo que 1 mol desse produz 3 desse. Então, 1 para 3. Só que como eu acabei de falar para você, 1 para 3 representa para nós a proporção em mol. Só que eu não quero falar de mol. Esse primeiro eu quero falar de massa, então vou ter que fazer um ajuste. E esse daqui eu quero falar de volume, vou ter que fazer um ajuste. O que é esse ajuste? É você multiplicar, no caso da massa, pela massa molar dessa substância que ele me deu, né? Que vale 160. Então, vou multiplicar por 160. O ajuste do outro é multiplicar pelo volume molar do gás, que é 22,4 litros. Pronto, já fiz o ajuste, tá todo mundo bonitinho. Agora, na segunda linha, quanto que eu ponho? Eu coloco o outro, né? Se eu puser aqui, preste atenção, detalhe importante, tá? Se eu puser aqui 800 quilogramas, a minha resposta sai em quilolitros. Tudo bem? Já que tudo que você faz de um lado acontece igual do outro. Só que como as respostas não estão em quilolitros, né? Elas estão em litros mesmo, eu vou fazer a conversão. Então vou colocar assim, ó. Aqui nós não temos exatamente 800 quilogramas. Quilo é 10 ao cubo. Então é 800 vezes 10 ao cubo grama. Ok? 800 vezes 10 ao cubo grama, aqui vai aparecer quanto? X. E aí a gente vai fazer essa continha, né? Bom, aqui é claro que você poderia fazer, né, algumas simplificações, tá? Sem o menor problema, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui para você para ver como é que ficaria. Quando eu falo de simplificações, né, você poderia simplificar, por exemplo, 800 por 160, né? Eu posso simplificar esse por 160, esse daqui também, tá? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. Facilita bastante a nossa conta, né? E aí eu chego na minha resposta que x é igual a quanto? Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 5 vezes 3 vezes 22,4, né? Isso daqui vai dar quanto? Vai dar para nós 336, tá? Vezes 10 elevado ao cubo litros. Ou seja, eu posso andar aqui para a esquerda 2 casas e somar 2, né? Falar que é o mesmo que 3,36 vezes 10 elevado a quinta litros, não é? Então a nossa resposta no fim, 3,36 vezes 10 a quinta
30 litros, é o que diz a letra E. Perceba que se você não tivesse feito essa conversão de unidades para quilo, né, você acabaria marcando a letra A como resposta e daria 10 ao quadrado. Notou? Então a questãozinha foi sacana aqui com você, né? Fez o certo, né? Ela fez o certo que esperaria de um aluno aqui. Ok? Agora a gente vai para a questão de número 45, questão essa que foi anulada no gabarito oficial, tá? Mas vamos resolver. Ela fala assim, ó, a jabuticaba é rica em diversas vitaminas, como a vitamina C, E, ácido fólico, niacina, tiamina e riboflavina. A polpa da jabuticaba contém niacina, uma vitamina do complexo B. A niacina, conhecida como vitamina B3, é fundamental para o metabolismo energético, sendo responsável pela conversão de proteínas, gorduras e carboidratos em combustível para células. Ela também auxilia na produção de ácidos graxos e colesterol. Com base na estrutura da niacina, que é essa daqui, né, podemos estipular sua massa molar em gramas por mol e ainda encontrar os seguintes grupos funcionais orgânicos, né? Bom, vamos começar pela questão da massa, porque, ó, algumas coisas, é claro, a gente já poderia eliminar aqui. Que função que você conhece sem ter o menor problema daqui, né? A função que você conhece sem ter nenhum problema é essa que tá aqui na ponta, né? Isso daqui, ó, que função é essa que a gente tem aqui, ó? Nós temos um ácido carboxílico, tudo bem? Nós temos um ácido carboxílico, tá? E aqui o que eu quero mostrar para você, que é o detalhe da questão, né? Aqui nós temos uma função nitrogenada. Nitrogenada pode ser amina, não é? Pode ser amida, pode ser imina, que é o que ele colocou pra gente. Então, o que eu quero falar pra você, né? Aqui, no caso, você tem as três nas alternativas. Então, ó, nós só temos aqui a função ácido carboxílico na letra B, na letra C e na letra E. Então, vou eliminar as demais. Vou eliminar essa A aqui, tudo bem? Vou eliminar também a letra D de dado, tá? E agora só vai ficar essas outras aqui. Tá? Perceba que agora a gente vai ter que usar o critério de massa para poder definir. Então vamos lá, eu vou contar a fórmula desse composto para calcular a sua massa molar. Vamos começar pelos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não é? Então a fórmula é C6. Agora vamos pôr os Hs? Vamos lá? Vou pôr os hidrogênios aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui não tem, aqui tem um, né? Aqui não tem mais nenhum. Então ao todo a gente tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 hidrogênios, certo? E agora vamos lá, colocar os outros elementos. Quem mais a gente tem? Nós temos aqui um N e temos dois Os, ok? Dois Os. Então, NO2, ok? Agora a gente vai ver quanto que isso daqui pesa. Vamos lá? Calculando a massa. Lembrando que cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1, cada N vale 14 e cada O 16, ok? 6 vezes 12 vai dar 72. Mais 5, mais 14 do nitrogênio, mais 2 vezes 16, que vai dar 32. Então agora a gente vai chegar na massa molar desse composto, certo? Se você fizer 72 mais 5, mais 14, mais 32, você vai ter um total de quanto? De 123, vamos por aqui, ó, 123 gramas por mol. Tudo bem? Gramas por mol. Beleza? Então, ó, 123 gramas por mol já elimina pra gente a letra E, ok? Elimina a letra E. Ficamos entre amina ou amida. É claro, para ser uma amida, precisaria que o N tivesse ligado a quem? A um C dupla O. Lembra? E aqui a gente não tem carbonila ligada a esse nitrogênio. Portanto, a nossa resposta vai ser qual? Letra C, não é? O que aconteceu que muita gente entrou com recurso e eles acabaram anulando a questão, né? Muitas pessoas falavam que o gabarito era imina. Imina por quê? Né? Imina é quando você tem aqui um átomo de nitrogênio fazendo ligação dupla com carbono. Aí você fala, ué, Rui, então tá certo em anular, né? Porque aqui, ó, nós temos um carbono fazendo uma dupla com nitrogênio. Então, mas aí tem um ponto, né, que eu particularmente não sou a favor da anulação dessa questão. Pode ser, inclusive, que eu não esteja correto nisso, né? Mas na minha visão, para ser imina, por definição, essa ligação tem que estar nessa posição, né? Quando você olha para um anel aromático, lembra que existe uma ressonância, existe uma deslocalização. Então, o fato de você ter isso daqui, esse átomo de nitrogênio aqui, com esses elétrons π deslocalizados, faz com que ele não seja uma imina, e sim uma amina. Como é o caso, por exemplo, da piridina, né? Que a gente conhece. A piridina, que é simplesmente um anel aromático, tá? Com esse nitrogênio que tá aqui, tá? Isso daqui, ó, não é uma imina, isso daqui é uma amina, tá? Que é o mesmo caso que você acabou de ver. Então, assim, o que eu queria falar pra você? Ficou meio feio esse negócio aqui, né? Deixa eu desenhar de novo essa parte, ficou bem feia aqui, né? Enfim, ó, o que eu quero falar pra você? Eu não
não fui tão a favor dessa anulação aqui, não fui tão a favor, tá? Mas enfim, é por isso que eles cancelaram, porque houve a briga entre a mina e Imina, ok? Mas é isso, essa então foi a prova no vestibular da UEMS de 2025, tá? Realizada no final de 2024. Meu parecer, uma prova que é o esperado, né? Trabalha ali com um pouquinho com funções orgânicas, trabalha com estequiometria, trabalhou, né, de forma com fórmulas, de forma criativa, né? Fórmulas, separação de misturas, reações, né? E ainda passou um pouquinho pela parte de carboidratos, tá? E aqui ainda uma parte de concentração de soluções. Então foi uma prova bem distribuidinha. Uma pena essa última questão ter dado esse problema, ok? Mas é isso, estamos por aí, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu terei o maior prazer do mundo em responder para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima resolução.